Olá, bom dia. Eu sou o Willis e hoje é sábado, 8 de novembro de 2025 e eu trouxe para vocês aqui no grupo. Hoje eu estou gravando aqui no grupo, né? Esse é um assunto geral, mas estou gravando aqui no grupo porque quando você grava direto no YouTube, logo eles tiram do ar e coisas assim, entendeu? Aí, o algoritmo não sabe muito discernir aquilo que é relevante ou não. Então, por isso. Bom, o assunto hoje, ainda baseado nesse livro aqui, neste livro aqui que eu já mostrei várias vezes, A Metafísica da Saúde, de Val Capelli e Gasparetto. Hoje falando aqui sobre um pouco mais sobre consciência e também sobre responsabilidade ou autorresponsabilidade. E é interessante que quando a gente fala de saúde, né, por isso o livro chama-se Metafísica da Saúde, a gente muitas vezes, né, já é comum se deter apenas no aspecto físico. E essas reflexões que eu tenho feito aqui sobre a metafísica da saúde é porque a saúde nossa, ela vai além do nosso corpo. Essa é a grande realidade. Só que as pessoas ou não entendem ou nem querem entender, né? Porque tem muita gente que você procura compartilhar conhecimento, mas as pessoas não estão nem aí. As pessoas querem soluções mágicas, não querem pensar sobre aquilo que elas deveriam fazer ou deveriam rever em suas vidas. Então, a consciência, eu já falei em vários vídeos, lives aqui no meu canal do YouTube. Eu falei muito sobre consciência. Então, essa é mais uma vez. Então, uma coisa que é importante as pessoas compreender é que a consciência, né, é um processo individual. Ninguém nasce consciente, entendeu? Nós nascemos praticamente, vamos dizer assim, sem muito saber. E só vamos adquirir consciência, quer dizer, só vamos ter consciência de nós mesmos e do universo que nós habitamos na medida que a gente vai evoluindo, né? À medida que a gente vai adquirindo conhecimento. E o conhecimento não é só aquele que está nos livros, certo? Não é só aquele que está aí na filosofia, na sociologia, etc. Né? O conhecimento, ele é um processo de busca constante. Na verdade, você só vai evoluir a nível consciente à medida que você se responsabiliza por buscar conhecimento, absorver, interpretá-lo, compreendê-lo e aplicá-lo em sua vida. Muita gente tem muito conhecimento, mas não aplica na sua vida. Então, só tem, na verdade, informação, porque o conhecimento ele prevê, né? A priori, o conhecimento é também a prática do saber. Se você só sabe, mas não pratica, então você não evolui conscientemente, né? Cada um, segundo o livro, né, e essa é a realidade, cada um vive suas próprias experiências de acordo com o seu conhecimento. À medida que nos desenvolvemos internamente, ampliamos nossos horizontes
e assumimos maior responsabilidade sobre nossos atos. Essa é uma questão. Assumir maior responsabilidade sobre os nossos atos. Nós, com essa educação falha que recebemos, nós não somos muito de assumir a responsabilidade por nossos atos. Nós costumamos delegar a alguém, a algum fato, ao próprio universo, né? Nós costumamos delegar a responsabilidade pela nossa saúde, pela nossa vida, pela nossa evolução, ao que vem de fora. E isso é totalmente infundado, embora as pessoas não consigam, às vezes, ver isso. Não consigam entender isso ou nem querem entender. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo que as pessoas pouco dão atenção ao conhecimento. As pessoas se distraem por aí com tanto de informação, que tem muita informação e muita má informação. As pessoas se distraem por aí e não pensam naquilo que realmente interessa para a vida. Aí depois vivem a reclamar. Essa é a questão. Quando falamos, por exemplo, de saúde, há uma dificuldade de entendimento de que a saúde é da nossa responsabilidade, né? As pessoas, como eu já disse, nós não somos educados para sermos responsáveis por toda a nossa vida, todos os aspectos da nossa vida, inclusive o aspecto espiritual. Muita gente deixa ao léu isso, quer dizer, deixa por aí, nem se interessa. É uma coisa que causa muito. Veja bem como é difícil. Na verdade, é difícil lidar com as pessoas, né? No sentido de que elas não estão nem aí para as suas próprias vidas e daí pagam o preço disso. Muitos dos desequilíbrios físicos são provenientes de nós mesmos, do nosso interior, da nossa falta de educação para a saúde, da nossa falta de consciência. Consciência, eu já às vezes, digamos assim, brinco um pouco com as palavras, né? Então eu digo assim, consciência é com sabedoria, né? Agir conscientemente é agir com sabedoria. E para atingirmos um grau, digamos assim, razoável de sabedoria, nós temos que ampliar o nosso leque de conhecimento. Não há escape sobre isso. As pessoas ficam procurando escapes, procurando atalhos, como dizia aí o poeta, né? Tiago de Mello é um poeta amazonense. Tem um poema dele que até eu cito no meu livro sobre cidadania, aonde que ele diz, né, que os atalhos, né, que devemos evitar os atalhos porque eles nos perdem. E é assim mesmo. Nós nos perdemos buscando atalhos, tentando driblar a própria vida e acabamos nos perdendo de nós mesmos. Essa é a questão. Então hoje existem muitas sugestões de atalhos para que as pessoas vivam melhor, para que as pessoas sejam felizes, coisas assim. Mas não há atalho, há caminho, e o caminho que cada um deve seguir sua vida. Essa é uma. Existem algumas verdades que são assim peremptórias, que são cabais. E essa é uma, né? Cada um deve fazer o seu próprio caminho, não ficar, né,
tentando copiar, às vezes, o caminho dos outros. Aquele caminho que leva por alguém a ser feliz, ao sucesso, coisas assim, é o caminho daquela pessoa, não é o caminho de todo mundo. Mas nós queremos essa magia. Por isso que existem tantas pessoas falando por aí, dando receitas e protocolos de como você ser feliz, de como você ser saudável, mas você deve encontrar o seu próprio caminho. Pessoas às vezes nascidas, veja bem, nascidas na mesma família, educadas praticamente do mesmo modo, acabam tendo resultados diferentes em suas vidas. Por quê? Porque cada um, como eu disse, cada um tem que buscar o próprio entendimento da sua vida. Não dá para copiar a vida do outro. A gente pode até se inspirar na vida de alguém, ou nas posições, né, filosóficas de alguém, mas se inspirar não significa copiar. Você pode ter a inspiração, mas o modo de você realizar as coisas em sua vida é seu, particular. E isso tem a ver com a autorresponsabilidade. Quer dizer, você tem que assumir em algum momento a responsabilidade pela sua vida e por tudo que implica nessa sua vida. Isso é fundamental entender isso. Hoje nós vivemos um tempo do imediatismo. As pessoas querem soluções para amanhã. Para amanhã? Não. Elas querem soluções para hoje ou para ontem, mas não querem fazer nenhum esforço. A lei do menor esforço é quem impera na maior parte do tempo na vida das pessoas. Elas querem se esforçar pouco e obter muito. Isso não funciona. Em termos da saúde, eu falo o seguinte, que assim, eu penso, né, a respeito de muitos assuntos sérios. Lógico que às vezes a gente pensa em assuntos que são aleatórios, que são até cômicos, risíveis, né? Mas eu dedico parte do meu tempo a pensar em coisas sérias, porque eu tenho responsabilidades comigo e com a própria humanidade, onde eu compartilho aquilo que penso, aquilo que estudo, aquilo que eu concluo. Então, a gente entende que, né, essa parte da questão da responsabilidade é uma coisa difícil, que as pessoas têm dificuldade de compreender isso. Quando as pessoas ficam doentes, logo elas arrumam alguma coisa para culpar pelas suas doenças. Quando a pessoa entra num processo de sofrimento, logo ela vai arrumar algum motivo fora dela para responsabilizar pelo seu sofrimento. É assim. Então, se nós não temos essa consciência de que somos responsáveis pelas nossas vidas, nós vamos ficar ao léu. Se você está no mar, num barco, se você não rema na direção que você deseja ir, né? Se você não mira o ponto onde você quer chegar, você fica ao léu. Então uma onda joga você para lá, outra onda joga para cá, o vento muda e você fica sem destino, sem rumo. Mas você
que é o dono do seu barco, e o seu barco aqui nesse caso é a sua vida, você deve ser o, o remador dessa vida, você deve ser o quem gerencia a direção para chegar a algum lugar e chegar bem. Então, isso tem a ver, o raciocínio que eu estava começando a tocar é que nós, na verdade, veja bem, isso aí outra hora eu posso até fazer uma live falando mais sobre isso, mas nós não somos apenas esse corpo físico, certo? A gente, na verdade, nós somos compostos, digamos assim, por vários corpos. Então nós temos o corpo mental, isso é sutil, tá, gente? O corpo mental, nós temos o corpo emocional, né, sentimental, nós temos nós temos a nossa alma, que é o nosso espírito encarnado nesse corpo, que vem a ser um ente, ou então mais um corpo. Então nós somos diversos, né, ao mesmo tempo que somos únicos. Então nós somos um agrupamento de corpos. Às vezes pode parecer até que nós estamos assim fisicamente tudo bem, certo? Mas o corpo emocional nosso às vezes não está nesse equilíbrio, não está harmonizado com isso. Então nós temos a ilusão de que está tudo bem, mas nós temos corpos em nós mesmos disfuncionais, quer dizer, que não estão funcionando bem. Então nós somos muito mais do que esse corpo físico. O corpo físico é o que padece, né? As pessoas falam assim, né? A gente toma decisões e o corpo padece, o corpo paga pelas decisões. E isso é verdade. Nós temos também esse corpo consciencial, que é o da consciência. Só que se nós não investimos em nutrir esse corpo de consciência, esse corpo consciencial, nós vamos ficar mal. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra de um cara falando sobre depressão, né? E dando alguns exemplos, assim, até achei meio fraco, né? Falar a verdade. Porque às vezes as pessoas se metem a falar de coisas que não conhecem e não entendem bem. Mas isso é cada um dá aquilo que pode, correto? E você tem que buscar o melhor do conhecimento. Então, daí eu lembrei que uma vez era para me convidaram para escrever um texto para uma revista. E a pergunta era a seguinte: depressão, tristeza, quer dizer, a pergunta era assim: tristeza é igual depressão? Não. A resposta é óbvia, mas muita gente confunde isso, né? Então a pessoa às vezes está apenas triste por algum fato, algum acontecimento. A pessoa está triste. Mas aí entra uma questão, uma outra questão, né? Mas para receber a atenção dos outros, dos demais, então a pessoa fala o quê? Ah, hoje eu estou depressivo, hoje eu estou depressiva. Quando que não? A pessoa só está triste. Então a tristeza é algo temporário. Certo? Eu posso estar triste, ficar triste hoje, algum tempo, 1 hora, 2 horas, mas de repente eu dou um jeito nisso, jogo, né, a tristeza para lá
e vou viver de outro modo. Então a tristeza é um acontecimento comum na nossa vida, tá? É uma espécie de sentimento comum, normal. Só que nós, seres humanos, aí que entra uma questão também, né? Quer dizer, nós, seres humanos, somos muito também dramáticos. Nós gostamos de dramas. Eu já gostei muito de dramas, entendeu? Eu na época só assistia filmes de dramas. Hoje estou fugindo dos dramas. Hoje já faz tempo. Quer dizer, porque o ser humano é muito dramático também. Ele, sabe, ele gosta muito de chamar a atenção para si de modo negativo. Então, ele está triste, mas ele logo dá um jeito de dizer que está depressivo para chamar a atenção. Aqui, coitado dele, está depressivo. Porque para muita gente, né, eu sei disso por mim mesmo, tá? As pessoas às vezes têm medo de dizer que estão tristes. Porque se você falar que está triste, alguém vai dizer, mas isso é frescura. Porque as pessoas gostam muito de desqualificar o sentimento dos outros. Eu ouvi isso algumas vezes. Hoje eu estou triste. Deixa pra lá, né? As pessoas dizem, isso é frescura. Que triste nada, né? Sei o que lá, você tem isso, você tem aquilo. Daí as pessoas partem para esse lado do que você tem para dizer que não cabe a tristeza em você. Mas a tristeza cabe em todo mundo. Né? Então, é um sentimento, uma emoção, sentimento ou emoção normal, a tristeza. E a tristeza você combate que com alegria. Então, logo você tem que dar um jeito de ficar alegre, porque se você cair na tristeza, e você aí tá, né? Se você se aprofundar na tristeza, daí é possível que você venha ficar depressivo. E tem gente que começa a coisa na tristeza. Como a pessoa, às vezes, potencializa a sua tristeza, e quando você potencializa a tristeza, é possível que você venha entrar em depressão. Mas a depressão é um fenômeno, né, bem mais profundo que a tristeza. A depressão é um sentido de invalidez diante da vida, tá? A pessoa não se sente válida diante da vida. Ela entra numa espiral de negatividade onde que ela vai afundando no sentido da invalidez perante a vida, perante o que está presente ali, perante até aquele desafio que está ali. A depressão é algo mais profundo. Lógico que existem as explicações, tá, médicas, por exemplo, para depressão. Tanto é que muita gente vai ao médico e chega lá e já dá o seu próprio diagnóstico. O médico nem a examina, a pessoa diz, doutor, mas eu estou depressiva. Eu estou precisando de um remédio, né? De repente, você não está precisando de um remédio. Você está precisando, às vezes, até da atenção daquele profissional ali, que é o profissional médico. Mas você, hoje em dia, principalmente, as pessoas já chegam no médico com o diagnóstico. Porque elas vão aí no Google e daí ali é tudo genérico, daí a pessoa diz, nossa, eu estou depressiva, eu vou no médico. Aí chega lá e o médico, se for aquele médico, né, sabe, meia boca, ele vai concordar logo com você, porque ele quer logo que você saia entre outro. Então ele vai dizer, realmente você está depressivo, você tem sentido isso, você tem tido insônia, você tem isso? Tem sim. Aí pronto.
E lá vai você para o remédio. Aí, passado um pouquinho de tempo, você vai lá no remédio, aí você vê que você continua do mesmo jeito. Aquele remédio faz algum efeito, um efeito que eu digo assim, que é bioquímico, né? E você daqui a pouco está do mesmo jeito. Por quê? Né? Por quê? Por quê? Porque você não procurou, né, na verdade, aprofundar na causa daquele estado, né, desarmônico que você está. A gente precisa entender que é preciso buscar causas para cada acontecimento, e principalmente nesse sentido da saúde, para cada ocorrência, né, de sofrimento, de desequilíbrio, você tem que buscar causas, não paliativos, porque as pessoas buscam paliativos. Essa é a questão. O remédio, ele é um paliativo, por isso que ele chama remédio, ele é só para remediar alguma coisa. Ele não é para resolver tudo. Raros são os remédios que resolvem tudo, em cada, né, patologia. Raros são os remédios que resolvem. A maior parte eles só remediam. Isso faz parte, inclusive, do próprio sistema. Né? Se tivesse um remédio para resolver tudo, como é que esse pessoal ia viver? A indústria farmacêutica, as indústrias da medicina que existem, né? Como é que eles iam sobreviver, né? Então não dá para curar você, só remediar. Essa é a realidade. E a gente precisa ter essa consciência, ok? Então vejam vocês, a consciência é um processo individual, tá? É com você. Se você delegar, terceirizar a sua vida, né, para fora, para outros ou para coisas, para químicas, etc., você não vai resolver aquilo que é seu, né, digamos assim, o embrólio que é seu. Então, adquirir consciência é um processo individual. Nós estamos falando um pouco mais de saúde aqui, mas todo tipo de saúde, tá? Saúde física, mental, espiritual. E a gente precisa. O problema é que as pessoas dizem, você acredita na espiritualidade? Daí as pessoas dizem, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito em um monte de coisa, né? Mas a espiritualidade não é só isso. Não é só ser essa coisa da crença. É muito mais. Porque se você não cuida daquilo que vai dentro de você, veja bem, se você não cuida daquilo que está na sua mente, você não tem controle, por exemplo, dos seus pensamentos. Tem gente que o tempo todo se alimenta de notícias tóxicas, tá? Notícias tóxicas, coisas ruins, o tempo todo. É. Um dia eu fui num médico, né? Aí cheguei lá, a televisão tá ligada. A pior coisa que poderia existir e que pode existir numa sala de espera de um consultório médico é uma televisão ligada em coisas ruins, que é a maior parte do tempo. Né? Pior coisa. Né? Poderia ter lá um vídeo de imagens de água, rio, pássaros, etc., mas não, é a televisão. Daí a pessoa diz assim, mas eu gosto. Então você está mal, né? Você está mal se você gosta de ficar se enchendo a sua mente de notícias ruins e de caos, etc., que é o que está acontecendo nesse mundo que nós vivemos, infelizmente. Se você gosta disso, você já está doente.
A verdade é essa. É. E um dia eu fui no consultório e daí estava lá, eu pedi para desligar a televisão. Vocês acreditam nisso? Disse, olha, podia desligar esse trem aí. As pessoas aqui já não tão legais, ainda ficam vendo essas desgraças aí. O pessoal fica bravo com você quando você fala isso, é? Mas você tem que falar. Se você não fala, eles acham que está tudo bem. Outro dia eu fui no laboratório fazer uns exames, né? Eu achei legal que eles, antes eu ia lá e comentava, dizendo, não, mas podia ter outra coisa aqui no lugar da televisão, né? Aí eles puseram lá, agora tem um vídeo lá com pássaros, águas, relaxamento, algo relaxante. Isso é a melhor coisa. Tem um lugar também onde eu já fiz exames que lá tinha um vídeo de coisas relaxantes. Então, isso é a coisa melhor. É terapêutico para quem está ali. Você já não está bem. Aí você vai ficar vendo desgraça ali até você ser atendido, né? Quando você vai ser atendido, você está pior. Porque é assim, né? A gente vai absorvendo as pessoas vão absorvendo aquela energia daquelas notícias ruins, daquelas coisas. Mas as pessoas não prestam atenção nisso. As pessoas hoje se alimentam muito da toxicidade, de tudo que está aí. Né? Desde a música ruim, né? Que é outra coisa também, horrível, né? Você vai num lugar e você toca música ruim, tipo supermercado, tá? Não é fácil, gente. Esse mundo é muito tóxico e as pessoas vivem, né, piorando isso, digamos assim. Então a consciência é esse estado onde que você observa através do seu conhecimento, da sua vivência. Vivência também é conhecimento, experiência também é conhecimento. Então a consciência é esse estado onde que você observa aquilo que está ao seu redor, analisa e vê se é bom para você ou se não é. Se não for bom, você sai fora. Você recusa, você não é obrigado a aceitar tudo que os outros demandam para você. Entende? Então, isso vai em todos os campos. No campo espiritual, principalmente, você tem que prestar atenção para descobrir qual que é o seu caminho, qual que é o melhor caminho para você adquirir a paz de espírito, para que você torne a sua alma leve, para que você tenha bom discernimento, né, nas decisões da sua vida. Tudo isso tem a ver com o seu nível, o seu grau de consciência, entendeu? Então, ser consciente, estar consciente, viver consciente, como diz aqui o banner do meu livro, é fundamental para que você viva com maior equilíbrio e tenha uma saúde boa, ok? Fico por aqui hoje e se você gostar desta reflexão, você comente aqui. Tenha... É bom quando as pessoas comentam. Comente, compartilhe, coisas assim. Se inscreva aí no meu canal se você for ver esse vídeo lá no YouTube, se inscreva no meu canal para que a gente continue compartilhando aí coisas boas e boas reflexões para você, ok? Então, paz e luz para todos vocês e até a próxima.